Bom, então agora vamos falar aqui do que vai ser o nosso curso aqui. A ideia aqui, gente, é transmitir para vocês, certo? Não para todos vocês, que alguns dentre vocês podem ter sólidos conhecimentos sobre o que é computação, mas fazer com que vocês venham a conhecer mais sobre computadores do que o normal que se conhece aí, usando Facebook e mandando e-mail, tá bom? Conhecer mais do que isso. Esse é o nível que meus filhos conhecem, para conhecer mais um pouco. Vocês vão conhecer alguns princípios da construção de computadores. Vocês vão utilizar aqui também uma ferramenta chamada Scilab, que é uma versão livre de um software chamado MATLAB, que é usado por cientistas e engenheiros no mundo inteiro. Tá bom? Vocês vão usar essa ferramenta aqui nesse curso, vocês vão usar em cálculo, vão usar em geometria analítica, em física e química. Vão usar durante o resto da vida sua, da passagem aqui pela UFMG como estudantes, vão usar na vida profissional. Certo? Os pesquisadores aqui da Escola de Engenharia, os pesquisadores aqui da física e da química, eles usam MATLAB. Então, alguns da ciência da computação também usam. Então, além de aprender princípios de programação, vocês vão ter contato com uma ferramenta de uma extrema utilidade para vocês. Então, o curso tem 3 partes. Bom, cada uma aproximadamente um mês, cada um terço do curso. A primeira é a organização de computadores. A segunda é o ambiente e a linguagem Scilab. E a terceira é de algoritmos. Eu vou falar mais sobre cada uma delas agora aqui. Para a organização de computadores, os objetivos são de dar ao aluno, aquilo que eu disse, uma compreensão básica do funcionamento interno de um computador. Certo? Bem básico. Certo? Nós vamos ver como os bits são manipulados no seu nível mais baixo até chegar a um programa armazenado. Esses aqui são os tópicos que a gente vai ver, tá certo? Nós vamos ver códigos, são convenções para interpretação de bits. Tem códigos de vasta aceitação mundial que faz parte da cultura de toda pessoa que mexe com computador, saber o que significa aquilo ali. Nós vamos ver circuitos combinatórios, são circuitos que não têm memória. Nós vamos ver circuitos sequenciais que têm memória e com isso eles se tornam muito mais poderosos que os circuitos combinatórios, que eles podem armazenar resultados intermediários e com isso produzir transformações de informação mais complicadas. Esse aqui é um exemplo de um circuito combinatório, tá bom, gente? Aqui, ó, você tem 4 bits de entrada. Aqui é uma parcela B, B3, B2, B1 e B0. Aqui, ó, é a parcela A, A3, A2, A1 e A0. E aqui embaixo é a soma em binário, tá bom, gente? Então aqui, ó, está codificado 3 em binário. Aqui está codificado 3 em binário, 1, 1, tá bom? E aqui está codificado 6 em binário, tá bom? Ou seja, esse circuito, você põe 2 parcelas, ele produz a soma. Nós vamos estudar isso aqui com bastante detalhe. Nós vamos ver ainda circuitos para temporização, para o controle de você sequenciar ações no tempo. Tá? Então, computadores não fazem as coisas de uma vez, eles fazem aos poucos. Então, por isso você precisa mandar fazer uma coisa primeiro, depois outra, depois outra. Tá? Então, a gente tem que ter circuitos para isso. Vamos ver processadores, que são circuitos sequenciais sofisticados, no sentido que eles têm comportamento ditado por programas. E vamos ver um pouco de linguagem Assembler, que é uma programação de baixo nível. Vocês vão ter oportunidade de fazer programas em linguagem de baixo nível, que é uma oportunidade tanto para se conhecer bem os princípios básicos do funcionamento de computadores, como também de descobrir quão árduo é programar em baixo nível. Certo? Serve também de contra-exemplo. Vocês vão descobrir que programar nesse nível é uma coisa que não dá se você tiver qualquer coisa um pouco mais ambiciosa para fazer. Porque logo depois disso a gente vai passar para linguagens de alto nível. Linguagem de alto nível a gente expressa o que a gente quer de uma forma muito melhor, muito mais próxima da forma como a gente pensa. A gente quer resolver um problema, você usa o Scilab para expressar aquilo que você quer, expressar a sua solução. E isso é uma linguagem de alto nível que aumenta de uma forma que só vendo depois que vocês vão ver o seu poderio de programação. Você consegue fazer tudo programando em baixo nível. Consegue teoricamente, entendeu? Porque você se confunde, você erra, você enlouquece se você for fazer um programa maior trabalhando em linguagem de baixo nível. Aqui são os tópicos que a gente vai ver durante essa unidade 2, que são um exemplo de um programa aqui, o tipo de coisa que vocês vão conseguir fazer com facilidade. Aqui eu tenho um arquivo, gente, que eu peguei na internet, num laboratório, acho que é de Atlanta, lá nos Estados Unidos, que o pessoal pôs um treco assim na beira do mar e deixou as ondas ficarem batendo lá, certo? E eles amostravam, igual a gente já mostrou aqui, 30 vezes por segundo, certo? E media a altura do mar. E então aqui, ó, eu tenho 4.096 medidas dessas aqui.
Tá? Tem aqui uma informação simbólica, então, do comportamento da onda do mar, que eu quero o quê, gente? Eu quero obter um gráfico, de certa maneira eu quero transformar isso numa informação analógica que vai me dar uma visão melhor do que é o comportamento dessa onda do mar, e quero saber também qual foi a altura máxima e a mínima da água ali naquilo ali. Isso você consegue fazer, gente, com um programa desse tamanho aqui, ó. Isso aqui é informação de quais módulos que a gente está utilizando, tá bom? A gente tem um módulo que calcula o mínimo, um módulo que calcula o máximo. Esse outro pedaço aqui, eu estou lendo aquele arquivo, tá? Vocês vão aprender isso com detalhes, gente, só para vocês terem uma ideia do tamanho, como que é pequeno um programa. Aqui estou fazendo o gráfico, e aqui embaixo eu estou mandando imprimir o mínimo e o máximo. Bom, gente, então com um programinha desse tamanho, eu obtenho os resultados. Aqui são os meus dois módulos, tá bom? O mínimo e máximo, que eu vou falar mais ainda um pouco sobre eles agora em seguida. Você veja que é tudo muito pequenininho, tá certo? Com pouco trabalho você consegue fazer muita coisa. Aqui está o gráfico da onda do mar, aqui. Você olha aqui, você fala, opa, tem uma ideia aqui, né? Então, de vez tem uns picos maiores, etc. Se você for engenheiro, for projetar uma coisa qualquer que quer receber na onda do mar, isso aqui é uma informação que pode ser útil para você. Depois, a última unidade, gente, nós vamos... A única linguagem que nós vamos utilizar é Scilab. Mas um algoritmo, gente, ele é uma receita, ele é uma prescrição de passos, tá bom? Para transformação de informação, que não depende da linguagem, certo? Um programa é uma implementação de um algoritmo em uma linguagem, bom, de alto nível normalmente. Mas, assim, essa última parte, ela seria mesmo se a gente tivesse estudado C, Fortran, Java ou qualquer outra linguagem. Tem uma série de coisas que a gente tem que examinar sobre algoritmos. Como é que você especifica um algoritmo? Como é que você sabe se aquele algoritmo é correto? Quantos recursos computacionais que aquele algoritmo vai gastar? E vamos ver alguns exemplos, diversos exemplos de algoritmos aqui, para vocês irem formando uma cultura algorítmica. Bom, vocês vão tendo um repertório, um arsenal de soluções que vocês conhecem e que na hora que vocês se deparam com um problema, vocês vão fazer uso daquele seu arsenal ali para montar uma solução específica para aquele problema que está diante de vocês. Então, é isso aqui, tá bom? Um algoritmo é sequência lógica de operações e um programa é uma implementação de um algoritmo. Vamos ver aqui, gente, um exemplo de um algoritmo. Qual que é o menor valor presente aqui nesses números? Bom, eu tenho aqui 10 números, tá bom? Eu consigo olhar para todos ao mesmo tempo, já até ter marcado aqui que o 8 é o menor, mas se não tivesse marcado, ninguém demoraria mais do que 10 segundos para descobrir que o 8 era o menor elemento aqui presente. Por inspeção, a gente nem sabe direito como que a cabeça da gente funciona, você dá uma olhada, você fala, é o 8, como que é o menor. E você não tem a menor dúvida disso. Agora, se você tiver 50 mil números, se você tiver 1 milhão de números, como é que você vai inspecionar 50 mil números? Vai olhar para 50 mil números? Gente? Acabou, não existe mais essa possibilidade. Então a gente precisa de um método, certo? A gente precisa de alguma forma de trabalho, certo? Que a gente vá processando a informação, certo? Até ter certeza de qual que é o menor valor presente naquele 1 milhão de números que está ali na sua frente. Como que a gente vai fazer, gente? É uma coisa que a gente faz muito em computação. Nós vamos fazer isso ao longo desse curso o tempo todo. A gente começa, gente, por casos pequenos, simples, ridiculamente simples, vergonhosamente simples. No caso aqui, qual que é o menor número presente num conjunto de um número? É aquele número que está lá. Bom, beleza, já resolvemos esse aqui. Então pronto, já temos uma base. Então agora eu quero o seguinte, se eu já sei o menor de um conjunto aqui, se eu olho para um que não está fora desse conjunto, para um outro elemento que está fora desse conjunto, qual que vai ser o mínimo de todos aqui, incluindo esse novo elemento? Você vai comparar o novo elemento com o mínimo até então. Se esse novo elemento for menor do que o que você considerava o mínimo, esse novo elemento passa a ser o mínimo. Se não, continua sendo o anterior. Aí o que você fez? Você cresceu a parte que você conhece, o mínimo. Você pode repetir isso várias vezes, tá bom? Até chegar ao milionésimo elemento que você tem para comparar. Olha aqui, gente. Aqui, nessa parte que está aqui dentro desse retângulo, qual que é o menor número que está aqui, gente? 39, tá bom, gente? Isso é muito fácil de saber. O que eu vou fazer, então? Eu vou comparar o 39 com 24. Qual que é menor? 24. Então, eu já estico esse meu retângulo para aqui, tá bom? E eu sei que nesse bloco aqui o menor é 24. Eu comparo com 50. Qual que é o menor? É o 24. Então eu sei que nesses três aqui, o mínimo é o 24. Comparo com 42. Qual que é o menor? Continua sendo 24. Pronto, gente. Nós temos um método que, para a gente fazer, a gente tem que repetir 1 milhão de passos para saber o menor de 1 milhão de números.
Tá bom? Mas isso nós vamos aprender a programar um computador para... A gente faz um programa pequenininho e o computador fica lá ralando. O computador vai fazer 1 milhão de vezes esse passo. Nós vamos só prescrever isso para ele fazer. Mas a gente tem um método e no fim da execução desse método a gente tem certeza de qual que é o menor elemento dentro daquele 1 milhão que estava na sua frente. Bom, gente, então isso aqui é um algoritmo. Um algoritmo é como que você parte de uma informação inicial e chega naquilo que você quer. E que muitas vezes ele tem isso, ele tem uma base e tem um pequeno progresso que você manda o computador repetir aquele pequeno progresso até atingir a sua solução para o problema final. Bom, isso aqui é um exemplo clássico aqui de um algoritmo.